Oi, hoje nós vamos falar um pouco sobre contos clássicos e para isso eu escolhi esse livro aqui, com essa capa feia, mas com uma seleção maravilhosa de contos. São 8 contos e 3 poemas escritos pelos maiores autores da literatura gótica e 3 ensaios sobre autores, de autores brasileiros falando sobre o terror. Esse livro é bem legal, a fim de cada texto ele traz a história do autor, traz curiosidades sobre o texto, então eu vou fazer um resumo disso aqui hoje. Os meus contos preferidos nesse livro são A Pata do Macaco, Transformação, A Queda da Casa de Usher e Janet a Maligna. Ele começa logo, primeiro, ele começa com uma apresentação do cara que organizou, Luiz Antônio Aguiar, e ele passa por um poema do Lord Byron, A Taça Feita de um Crânio Humano, do Lord Byron. E tem essa fixação pela morte, o que os outros românticos tanto gostavam, né? Essa questão da morte, essa questão de morrer, de se aproximar dos que já morreram e tal e coisa. E não tem como você não lembrar do Augusto dos Anjos lendo Byron, né? O segundo conto é O Vampiro, do John William Polidori, em que um homem muito distinto, rico e bonito, andava por Londres. E Aubrey, que é o personagem principal do conto, ele se sente atraído por essa figura e eles partem numa viagem. Então, a partir daí que você vai ter o negócio começando. Nesse conto, nós temos o Lord Ruthven, que inspirou vários outros vampiros, inclusive o Drácula de Bram Stoker. O Polidor era médico, né? E ele foi contratado pelo Byron para viajar com ele por aí. E a partir dessa viagem surgiram várias histórias da literatura gótica, né? O terceiro conto é A Pata do Macaco, do Jacobs. Ele vai falar sobre como é perigoso desejar as coisas. Então, eu até marquei aqui uma parte do texto para mostrar para vocês como é essa pata do macaco. Então, ó. Foi enfeitiçada por um velho faquir, disse o sargento, Mor, um homem muito santo. Ele queria mostrar que o destino rege a vida das pessoas e que aqueles que interferem nisso provocam seu próprio pesar. Colocou nela um feitiço de modo que 3 homens diferentes poderiam realizar cada um 3 desejos. Esses desejos ele viu de forma até uma coincidência, até talvez você nem achasse que tinha sido dado mesmo pela pata do macaco. Mas o problema é esse. É o jeito que você realiza esses desejos. Então, maravilhoso, viu? O quarto são 2 poemas macabros, né, os poemas macabros do Goethe. O Catalepsia e Dança da Morte. Vou falar um pouco sobre pós-morte, como você trata as pessoas que já morreram. Continua, né, no pós-romântico, aqui no ultra-romantismo. O 5 é o Hóspede de Drácula, do Bram Stoker. E esse conto seria o capítulo inicial do livro Drácula. Mas foi descartado por trazer já de cara a figura do Drácula e dar um pico, né, de emoção que se perderia naquele começo morno, quase fraco do livro. Já tem o Jonathan já ia conhecer o Drácula, então já ia ser bem... Já ia perder um pouco da graça do livro todo. Então o Bram Stoker resolveu transformar ele só num conto e deixar ele em outro livro dele. O sexto conto desse livro é Transformação, da Mary Shelley. E a Mary Shelley é interessante, né, a vida dela e tudo. Ela tinha 21 anos, ela nunca tinha escrito, não tinha publicado nada. E ela estava numa viagem com o Byron, o Polidoro, o marido. E eles estavam lendo histórias de terror numa noite chuvosa e o Byron deu esse desafio para eles. Vamos escrever histórias de terror. E a Mary Shelley e o Polidori foram os únicos que mostraram, né? Foram os únicos que entregaram os contos. E foi daí que surgiu o vampiro e o Frankenstein. Então, essa figura tão, né, conhecida de todos nós. A Mary Shelley gostaria muito de escrever terror. Ela queria escrever terror e queria aterrorizar as pessoas. Eu acho que ela foi além, né? Ela escreveu um grande livro de ficção científica misturada com terror. Maravilhoso. E deixa essa discussão, né? Você criaria algo vivo, se você pudesse? Se você tivesse o poder de criar algo vivo, você criaria? O sétimo conto é A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe. E o narrador, né, ele vai fazer essa visita a um amigo de infância na casa dos Usher. E você tem esse contato com toda a bizarrice, todo
o sobrenatural junto com esse personagem principal. Então, o Poe, ele faz muito disso. Ele leva você junto com o personagem para descobrindo as coisas aos poucos. O terror dele tá aí, né? E ele é uma grande figura gótica, né? Quem não conhece Edgar Allan Poe. O 8º é a Amante Morta, do Théophile Gautier, que é uma mulher vampiro, né? Aquela mulher fatal, que a beleza que esconde a alma demoníaca da mulher e blá 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 blá. É um conto meio chato, então eu não vou entrar em muitos detalhes. O 9º conto é maravilhoso, que é Dickon, o Diabo, do Le Fanu, que é uma história de fantasmas, né? Como os fantasmas podem deixar você bem perturbado. E esse autor, o Le Fanu, ele é conhecido por Carmilla, que é a primeira vampira gay da literatura. E essa vampira, né? O Le Fanu deu atribuições, né, características que o Bram Stoker pegou para construir o seu Drácula. E para fechar com chave de ouro, você tem Janet a Maligna, do Stevenson, que vai falar sobre bruxa, sobre possessão, pescoço de lado, tipo, torcido, by exorcista, só que o exorcista veio bem depois, né? E, meu Deus, que conto maravilhoso. Você morre de medo, dá um medo da porra. Um conto muito bom, muito bem escrito e dá muito medo. Esse escritor, o Stevenson, ele é conhecido pelo Médico e o Monstro. Então, também, terror gótico. E maravilhoso. O livro é muito bom. Eu espero que vocês tenham curiosidade de ler esses contos clássicos. Vocês não vão se arrepender.